Amém? Graças a Deus. Aleluia. Deus, que maravilha, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos felizes de estar na casa do Senhor essa noite. O Senhor já tem feito grandes coisas em nosso meio. Já nos alegramos com a presença do Senhor. Mas agora nós vamos ouvir a palavra. Até meia-noite, o pastor disse. Quem é que fica até meia-noite aqui? Amém. Fique você, eu 9h30 no máximo. Eu estou largando embora. Motivo de muita alegria e sou grato ao Senhor por essa oportunidade. E trago a bênção do meu pastor, o pastor Joacir, e de toda a congregação da Vista Alegre, mais conhecido como Vermelhinho, que não pôde estar aqui por motivos de enfermidade, mas eu estou aqui e tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu, na verdade, até gosto mais quando é assim, quando a gente é chamado assim em cima da hora. Particularmente quando eu me preparo o mês todo, eu fico com aquela, Senhor, por mais que a gente ore pedindo para Deus uma direção para trazer a palavra, a gente fica naquela, se baseando, a gente que é pregador, a gente fica naquele estuda, porque a gente que é pregador, a gente não quer fazer feio, né? A gente, é a palavra, pode ser a palavra simples, mas eu quero falar bonito. Eu quero chegar igual o pastor Celso Godoy. A gente quer chegar igual o Celso Godoy. Mas eu ainda prefiro quando é assim, em cima do laço que a gente vem e o Senhor, Ele direciona a palavra e direciona tudo aquilo que Ele quer falar para a igreja. Amém. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, uma palavra bem conhecida, está em 1 Samuel, capítulo de número 6. 1 Samuel 6 e 7. Vou contar uma história bíblica essa noite, mas vou ser breve e quero aplicar. Vou contando e vou aplicando e você vai entender aonde nós queremos chegar essa noite, qual é o intuito da mensagem e o que o Senhor quer falar com a sua igreja. 1 Samuel 6 e 7. Amém, irmãos? Diz assim: agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Eu quero parafrasear com 2 Samuel, capítulo também de número 6, 2 Samuel 6 e 3. 2 Samuel 6 e 3. Que Deus, que maravilha, aleluia. Que vai dizer assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. Se assente adorando o nome do Senhor, Aleluia, Jesus. glorificando aquele que vive e reina para todos sempre. Uma palavra conhecida, o Senhor tem posto em meu coração essa noite. O Senhor disse que queria falar com a sua igreja essa noite através dessa palavra. E nós começamos a ler em 1 Samuel, capítulo de número 6 e o versículo 7, que diz assim, vou repetir: agora, pois, tomai e fazei um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, as quais não tenha subido jugo. E já quero começar dizendo, e já vou explicar, e os irmãos vão entender no decorrer da mensagem. Essa palavra era a palavra de sacerdote filisteu. O povo filisteu era um povo que sempre estava em guerra com o povo de Deus, com os hebreus. Essa palavra foi dita por um sacerdote, por um de seus maiorais do povo filisteu. Então, eu quero contar sobre a arca de Deus, a arca da aliança, conhecida também como a arca do concerto. Essa arca foi a mão de Deus, feita por um artesão, falada a Moisés no Monte Sinai. E Moisés, ele disse para o artesão: o Senhor disse para fazer uma arca com madeira de acácia, revestida pelo lado de dentro e pelo lado de fora de ouro. Essa arca ela vai ter 4 argolas, uma em cada canto.
a qual vai ser colocado 4 paus, 2 paus, atravessando essas argolas, ela vai ser carregada por 4 homens. E a Bíblia vai dizer que o Senhor foi falando com Moisés no Monte Sinai, e o Moisés falou para o artesão, e assim ele foi fazendo. Na tampa dessa arca, 2 querubins que vão encostar as suas asas um ao outro, as asas estendidas. E no meio desses querubins, o Senhor, a presença do Senhor, ela vai se assentar, vai estar assentada em meio a esses querubins. E a Bíblia vai dizer que dentro dessa arca era para ser colocado as 2 tábuas com os 10 mandamentos que o Senhor entregou a Moisés no monte. Ia ser colocado também a vara de Arão, aquela vara que floresceu quando Moisés ele fez uma prova com Deus para ver quem o Senhor escolheria. E todos aqueles pegaram uma vara, colocaram dentro da tenda, e na manhã seguinte, a vara que Arão tinha colocado, da tribo de Levi, tinha florescido, Arão sendo escolhido por Deus. E também estaria ali dentro dessa arca, um pote, uma vasilha, contendo o maná. O maná, aquele que o Senhor mandava no deserto, a provisão de Deus para o povo quando estava peregrinando no deserto. O maná estava também dentro desse pote, dentro da arca. E essa arca ela simbolizava a presença de Deus. E o povo aonde ia levando essa arca juntamente consigo. Mas a Bíblia vai dizer que no decorrer do tempo, essa arca estando em posse, estando aos cuidados, melhor dizendo, do sacerdote Eli, tendo esses 2 filhos, Ofni e Finéias, a Bíblia vai nos ensinar e nos dizer, muito obrigado, irmã Graça. Lá na congregação nós temos uma irmã Graça também, mas lá é a irmã Rosa. É a irmã Graça, ela é a bênção, ela vem, ela traz a água, ela conversa, ela faz a igreja rir, ela vai ali, é uma bênção também. A Bíblia vai nos dizer que, estando aos cuidados do sacerdote Eli, e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, sendo meninos rebeldes, sendo homens, melhor dizendo, rebeldes, não seguindo o conselho do seu pai, não seguindo os ensinamentos do seu pai, do sacerdote Eli, fazendo muitas coisas que não agradaram o Senhor, a Bíblia vai dizer, e eu já quero aplicar para a tua vida essa noite, para você que é jovem que está aqui essa noite. O teu pai se criou no caminho do Senhor, ele te ensinou algo da parte do Senhor. Será que você está cumprindo aquilo que o teu pai te ensinou? Ou você está sendo como a multidão que tem hoje em dia de jovens, que não estão ouvindo os conselhos dos pais, que no passado não faziam muitas coisas para agradar ao Senhor, mas hoje em dia estão fazendo ao contrário, estão fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, não estão ouvindo o conselho dos pais, estão procurando mulheres do mundo para casar, estão procurando homens do mundo para casar, estão fazendo tudo à torta direito, não têm seguido o conselho dos pais e têm entristecido no coração do Senhor. Hoje nós temos visto uma mocidade que a gente tem que ter um trato mais diferenciado. Está aqui o líder dos jovens, tem que ter um trato mais diferenciado, porque se fala uma coisinha, não é igual no passado, que o pastor pegava e repreendia e falava, não meu querido, vamos por aqui, e o jovem continuava crente, não. Hoje se der uma apertadinha, até crente velho sai da igreja, até crente velho sai da presença do Senhor e sai burrado, sai bravo. Não, eu vou para lá para outra que me aceita. E nós temos vivendo o tempo da apostasia, meu irmão. A Bíblia está se cumprindo em nossos dias. Nós temos visto a guerra contra Israel. A Bíblia falava de muitas guerras contra o povo de Deus. Agora nós estamos vendo a guerra contra Israel. Mas assim como na Bíblia, um povo escolhido que é o povo de Israel, esses que estão se levantando contra vão cair também. Porque o Senhor ainda é o Deus de Israel. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. E nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo que estão abrindo igrejas e dizendo assim, ó, aqui nós aceitamos o pecador, nós também assembleianos aceitamos o pecador. Mas a diferença é que nós aceitamos o pecador e nós ensinamos a ele e ele vai mudar de vida. Ensinamos a ele a palavra de Deus e ele vai procurar mudar. Mas abrindo igrejas por aí que estão aceitando o pecador, mas deixando o pecador no pecado. E dizendo, não, vem aqui que aqui você pode ter um casamento homoafetivo. E você pode congregar com a gente.
Você pode ser homossexual, se casar e congregar com a gente, dar glória a Deus, porque Jesus, ele quer os pecadores. Mas aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida mudada, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para mudar a vida. Ela mudou a vida desse jovem aqui. Esse jovem, né, hoje é uma velhinha de 5 anos, querendo me olhar dizendo que sou jovem. Mas ela mudou a minha vida quando eu tinha 19 anos. Quando eu estava perdido nas drogas, nos vícios, andando pela rua, procurando quem lograr para ir na boca e pegar droga. Ela mudou a minha vida e mudou a vida dos senhores e das senhoras que estão aqui essa noite. A palavra do Senhor, ela tem o poder para transformar a vida. Nós estamos vivendo nesse tempo de apostasia e cabe a nós, igreja, estarmos despertados. A palavra de Deus vai nos ensinar, é que a mente vai muito ligeira, e a minha esposa já disse: meu bem, quando tu prega, tu vai devagar, que a tua mente de pregador abre o leque e tu começa a falar, e às vezes os irmãos não entendem, então eu vou dar uma segurada. A palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus, ele contando uma parábola, ele falou que haviam 10 virgens, ou seja, todas as 10 eram virgens. 5 Jesus classificou como loucas e 5 como prudentes, e disse que as loucas, elas não tinham um azeite reserva, mas elas também tinham lamparinas acesas, assim como as 5 prudentes. Mas as 5 prudentes levavam um azeite reserva. E Jesus, no decorrer dessa parábola, ele vai dizer assim, que tardando o noivo, tosquerejaram 5 loucas, todas. Eu aprendo com essa parábola de Jesus que o sono, que a fraqueza, ela vai atingir todos, ela pega todos. Mas nós temos que estar preparados, não como as loucas, mas como as prudentes. Mesmo que muitas vezes o sono venha, muitas vezes a tristeza vem, ou é só eu, irmãos? Tem mais alguém aqui comigo? Ou é só eu que às vezes fico triste? Que às vezes digo: Senhor, mas por que tanta luta? Senhor, mas por que tanta provação, Jesus? Eu estou com meu coração aberto para fazer a tua obra, e vem a enfermidade, e vem a doença, e vem as coisas acontecendo na família, nos familiares que não são crentes, que a gente ama e a gente quer trazer para a casa do Senhor. Será que é só comigo que acontece? Não, irmãos, acontece com vocês também, né? Muitas vezes a gente fica meio entristecido, meio abatido: Senhor, por que, Senhor? Muitas vezes a gente diz: não, hoje eu vou negar, hoje eu não vou no culto, eu vou ficar em casa, porque o sono, ele é inevitável, mas que nós estejamos com azeite de reserva, que nós estejamos guardando sempre um azeite de reserva, buscando a Deus em tempo e fora de tempo. Quando dá o tempinho, vamos buscar o Senhor. Vamos nos desapegar de tantas coisas que hoje nos tiram a atenção das coisas de Deus. Eu me converti a Deus Amor com 19 anos de idade. Deus Amor é a igreja uma abençoada, uma igreja de gente crente, de oração, uma igreja que assim, eu chegava na casa dos outros, eu aprendi com os irmãos que se tinha uma TV ali, eu tinha que entrar assim, Eu cheguei a entrar assim, não podia olhar. E se eu sentasse de costas, tivesse uma janela lá que refletisse a TV, eu tinha que ficar aqui assim, para não olhar. É uma igreja de gente abençoada. Mas quando eu me converti lá, a gente ouvia a palavra de Deus e parece que o crente lhe dava mais autonomia, dava mais crédito. A gente não tinha tanta coisa para nos distrair. Pode ser meio dura essa mensagem, irmãos, mas é o que Deus de Israel, o que Deus dos céus tem para nós essa noite. O Senhor está querendo dar uma despertada na sua igreja nesse tempo. E a palavra fala comigo e fala com você. Eu não ensaiei o que eu ia falar aqui, o Senhor mostrou a mensagem. A gente hoje se distrai com muita coisa. Hoje em dia tem Netflix, hoje em dia tem Sky Gato. Isso eu também tenho em casa. Mas a gente tem que ser vigilante. A gente tem o celular hoje, o Instagram, o Facebook. Irmãos, toma um tempo precioso do cristão. Precioso. Quando a gente não tinha essas coisas, como eu digo, não sou tão novo, 35 anos, eu peguei a evolução. Eu peguei o celular, quando começou a vir, aquele mais basiquinho, grandão, tijolão, Erickson,
Sony Ericsson de violão, eu peguei a televisão de tubo, aquela televisão valvulada, foi vindo, as coisas foram evoluindo e o cristão foi deixando de buscar mais, a palavra foi ficando mais de lado, e o celular começou a tomar mais espaço em nossa vida, começou a tecnologia a tomar mais espaço em nossa vida, e nós começamos a deixar as coisas que são prioridades, a reservar o azeite. Começamos a deixar de reservar o azeite, de ter um azeite em reserva. Hoje em dia, para levar um irmão para o monte é uma trabalheira. Hoje em dia é só um monte de coberta e Netflix. Vou voltar para a palavra de Deus. Aleluia. Mas eu quero sair daqui essa noite com a minha mente, com o meu pensamento tranquilo, dizendo assim: Senhor, eu entreguei o que tu queria que eu entregasse, eu falei o que tu queria que eu falasse. E a Bíblia vai nos ensinar sobre a arca da aliança, representava a presença de Deus. E Ofni e Finéias, esses dois moços, jovens, homens, que tomaram essa arca e levaram para a guerra, sem a permissão do seu pai, do sacerdote Eli. A Bíblia vai dizer que Eli já estava meio cego, já não estava vendo mais as coisas direito, e eles levaram para a guerra. E a Bíblia vai nos dizer que os filisteus, quando souberam que a arca ela veio para o arraial, que ela veio para o arraial dos hebreus, veio no meio da guerra, onde os hebreus estavam acampados, eles estremeceram e falaram: uma coisa que nunca aconteceu. Uma coisa que nunca aconteceu, aconteceu agora, quer ver? Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, porque tal coisa nunca sucedeu antes. E a Bíblia vai declarar que eles falaram algumas coisas ali: esse é o Deus que pelejou contra os deuses do Egito e deu vitória ao seu povo. Ou seja, o povo pagão, o povo filisteu, o povo inimigo ao povo de Deus, estava falando, estava verbalizando entre eles sobre o nosso Deus, falando assim: nós conhecemos, já ouvimos falar dele, e agora? Mas mesmo assim eles foram para cima e venceram, porque Deus não tinha falado para a arca estar lá, Deus não tinha levantado nenhum profeta, não tinha levantado ninguém para ordenar que a arca fosse levada para o arraial, e a arca é roubada. A Bíblia vai dizer que os filisteus eles pegam a arca e levam e colocam diante de Dagon, dentro do templo de Dagon, o deus pagão dos filisteus. E durante a noite, amanheceu-se o dia, o sacerdote de Dagon, filisteu, chega no templo e vê Dagon, a estátua de Dagon caída perante a presença de Deus, da arca da aliança, da arca da presença de Deus. E nós hoje cristãos sabemos muito bem por quê? Porque diante de Deus não há um Deus que possa ficar de pé. Diante do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, não há nenhum Deus de mudo, de mínimo, de minúsculo, entre parênteses, não há nenhum Deus que possa ficar de pé. O nosso Deus é o verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Aleluia, Jesus. Deus Pai de Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles pegam e colocam aquela estátua de Dagon de pé de novo. E no outro dia eles chegam e está logo de novo Dagon caído, agora com a cabeça e as palmas das mãos quebradas. E eles pegam e conversam entre os sacerdotes deles e dizem: o que está acontecendo? Será que é uma coincidência ou é aquela presença do Deus dos hebreus que está fazendo isso aqui? Porque começou a vir úlceras, começou a vir doenças para o povo da terra. Os ratos começaram a consumir as lavouras. E chamaram os seus sacerdotes e falaram: nos direcione, digam o que fazer. Será que é uma coincidência ou é o Deus deles agindo? E os sacerdotes disseram: vamos fazer assim. Vocês peguem, não despescam ela vazia. Vamos fazer uns sacrifícios, algo para botar numa carruagem nova, um carro de boi novo. Vamos pegar as vacas, que nunca subiu o jugo, que nunca trabalhou na roça, melhor dizendo, para a melhor compreensão dos irmãos. Vamos colocar o jugo sobre ela, e se ela ir na reta do povo, dos hebreus, na reta da terra, é porque era.
é porque era Deus, aí ele vai estar saindo do nosso meio, é por causa daquela arca ali mesmo. Mas se não ir, daí era coincidência. E eles pegaram e fizeram os estátuas de ratos e das suas úlceras, e colocaram na carruagem e largaram. E as vacas foram em direção à terra da qual ela pertencia, a terra do povo de Deus. A Bíblia vai dizer que foi chegando naquele lugar, e essa arca foi chegando naquele lugar. Chegou naquele lugar, os homens pegaram, mataram as vacas, fizeram o sacrifício com as vacas e com o carro de boi, queimaram, fizeram um fogo, ofereceram sacrifícios a Deus, mas de uma forma errada, não fazendo aquilo que era para fazer, não tendo a devida reverência à presença de Deus, ou os devidos pedidos que o Senhor já tinha orientado o seu povo. E quando foram fazer o que não era para fazer, olhar para dentro da arca, a Bíblia vai dizer que morreram muitos homens. Muitos homens foram mortos. Aí mandaram um recado: não, venha até aqui e faça subir a arca. E a Bíblia vai nos ensinar que a arca foi subindo. E ela foi subindo até a casa de Abinadab. E ali consagraram Eliezer, filho de Abinadab, para cuidar da arca. E a arca ficou ali por 20 anos. A arca que representava a presença de Deus não estava sendo tratada. Então, captando a minha mensagem, irmãos, da forma que era para ser. Muitos hoje estão na presença de Deus, mas não estão dando o devido respeito, o devido tratamento, devida reverência que a presença de Deus precisa. Que a presença de Deus é digna. Quer dizer, melhor dizendo, não é precisa, é digna. Muitas vezes estamos vendo por aí, não é só eu que tenho visto, os irmãos aqui também têm visto, muitas pessoas que não estão dando a devida reverência. A presença de Deus está aqui, mas a gente chega aqui, faz o quê? Ah, pastor, o obreiro, murmuração ainda é pecado de feitiçaria, irmãos. Murmuração ainda é pecado de feitiçaria. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma. Murmuração é... não estou murmurando, estou fazendo uma crítica construtiva. O crente é um mistério. Arruma desculpa para tudo. Nós devemos deixar as nossas desculpas de lado e nos colocar na presença de Deus como outrora nós nos colocávamos. Naquele primeiro amor, quando a gente só dobrava o joelho e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável. Eu preciso da tua misericórdia, da tua compaixão para a minha vida todos os dias. Temos que nos colocar na presença de Deus, reconhecendo que nós não somos nada, somos pó dessa terra. Dizendo como João Batista: é necessário que eu diminua, mas que ele cresça. Aleluia. Glória a Jesus. A arca agora está lá. Depois desse trajeto, dessa trajetória, ir para os filisteus, no templo de Dagon, agora está lá. Eliezer, filho de Abinadab, está lá cuidando, tendo todo o cuidado daquela arca. E você repare bem naquilo que nós lemos, aquele versículo que nós lemos, que o sacerdote filisteu disse: tomai um carro novo de bois, e pegue 2 vacas, a qual não subiu o jogo, que nós parafraseamos com 2 Samuel 6:3. A Bíblia vai dizer que foi ficando a arca, o tempo foi passando. Será que nós não temos deixado a presença de Deus de lado muitas vezes? Será que o tempo não está passando e nós estamos deixando de canto, tentando andar com as nossas próprias pernas, vivendo a própria sorte, deixando de consultar o Senhor? Senhor, o crente é uma mistério, né? Foi inventando aquela que, Deus não é santo casamento, eu não preciso orar para casar.
Tem muitos casamentos que a gente tem visto que não tem dado certo. Nós somos, pela misericórdia de Deus, líderes de casais ali na Lei Vista Alegre. A gente tem aconselhado e tentado ajudar e tem aprendido junto com os casais. Não temos mais orado, vou comprar aquele carro quando veio, é problema. Comprar aquela casa que é terreno. Será que nós não temos deixado um pouquinho de lado as coisas de Deus, a presença de Deus, e temos tentado fazer do nosso jeito? Se você tem tentado fazer do teu jeito, eu quero trazer essa palavra para o teu coração essa noite. Deixa agora, neste culto, o teu jeito de lado. Senhor, até aqui eu tentei e só fiz coisa errada. A partir de agora eu vou começar a consultar o Senhor e buscar o Senhor. E o Senhor vai me dar direção. E eu duvido, se o Deus da Bíblia, se o Deus Criador do céu e da terra vai te deixar desamparado, o Senhor vai mudar a tua vida. Eu duvido se o Senhor vai te desamparar. O Senhor vai tomar a direção da tua vida. Melhor deixar o Senhor guiar do que nós mesmos tentar. E a Bíblia vai nos ensinar que depois que a arca ficou todo aquele tempo, 20 anos na casa de Abinadab, pelos cuidados de Eliezer, que foi separado, filho de Abinadab, para cuidar da arca. A Bíblia vai dizer que ela foi trazida, segundo Samuel, de onde nós lemos, foi trazida. E o que aconteceu? Davi, depois que ele conquista, que ele se torna rei e conquista, o horário está bem avançado, irmãos, vou dar uma corrida. E ele conquista Jerusalém, ele conquista todo Israel. O que ele faz? Ele pega, não, vamos trazer a arca de Deus para a capital. Agora aqui é a capital, vamos trazer a presença de Deus para cá. E Davi, ele pega e faz o quê? O capítulo 3, o 6 e o versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram na casa de Abinadab, que está em Geba. O que fizeram? Davi fez igual ao povo filisteu, irmão. Davi era aquele moço que a gente conhecia, que ele foi ungido por Samuel, em meio aos seus irmãos, o menor, aquele que dedilhava a sua harpa, e a presença de Deus se manifestava. Davi era um homem de Deus ou não era? Davi era aquele que, quando Saul estava atribulado por demônios, ele tocava a sua harpa e a Bíblia diz que os demônios iam embora. Davi era um homem de Deus. E o que Davi estava fazendo, irmãos? Estava fazendo igual o filisteu, estava se comportando igual o mundano, vamos assim dizer, igual aquele que era ímpio, aquele que não fazia o que Deus ordenava para fazer. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite, para despertar na igreja. O que é que nós estamos fazendo? Vamos refletir, olhar para dentro. O que eu estou fazendo? Será que eu não estou fazendo igual o ímpio? Será que eu não estou fazendo igual o filisteu? Será que eu estou fazendo diferente? Porque eu tocava aqui em cima antes e a presença de Deus se manifestava na igreja. Eu pregava aqui em cima antes e a presença de Deus se manifestava na igreja. Mas por que agora está tudo tão diferente? Será que eu não estou só pensando nas minhas conquistas, igual Davi? Estava pensando nas suas conquistas. Agora eu conquistei mais essa terra, agora está tudo dominado. Agora eu sou o rei aqui, vamos trazer a presença de Deus. Espera aí. Estava fazendo a mesma coisa que o mundo, irmãos. Nós somos chamados para ser a diferença. A Bíblia ainda ensina nós sermos a diferença. A Bíblia ainda diz para nós mudarmos ainda de vida, mudar a cada passo, para tentar chegar à estatura de varão perfeito. Eu vou correr mais um pouquinho, irmãos. O horário já está indo embora. E a Bíblia vai dizer então que Davi ele fez igual os filisteus fizeram. Não teve uma diferença ali. Ele não procurou saber mais será sobre Deus. Será que ele não procurou se informar? Mas o que Deus tinha falado a Moisés a respeito da arca que simbolizava a sua presença? Não era uma coisa fútil, não era um negócio banal, não. Tem que ter um devido respeito, uma devida reverência. E ele pegou e colocou sobre um carro de boi. E ali foi indo, e os bois tropeçaram. E estavam outros dois filhos de Abinadab, que era o irmão de Eliezer, que estava cuidando da arca na sua casa, Uzá e Aiô. E a Bíblia vai dizer que quando os bois tropeçaram, Uzá lhe colocou a mão para segurar a arca, que ela ia cair, e o Senhor o feriu e o matou na hora. Davi entristeceu-se e não subiu mais a arca.
Não, ele disse, não, agora eu vou deixar aqui, ó. Aonde? E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Então não quis retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas levou a casa de Obed-edom, o Geteu. E a Bíblia vai dizer aqui, e ficou a arca na casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Porque ali chegou na casa de outro sacerdote que soube, que sabia a história, que soube dar a devida reverência, que soube fazer aquilo que o Senhor se agradava, e o Senhor o abençoou. A arca ficando ali somente 3 meses. Mas a Bíblia vai dizer que Davi viu que o Senhor estava abençoando, e ele foi até aquele lugar, até aquela casa, tomou a arca, mas agora ele fez certo. Agora levou os levitas, agora os levitas colocaram a arca no ombro, porque a presença de Deus não é para ser levada de qualquer jeito. A presença de Deus era para ser levada nos ombros dos levitas. E agora ele fez a coisa certa. Agora eu fiz a minha lição. Agora eu aprendi o que eu devo fazer. Levou os levitas, 4 levitas, um cada canto, pegaram a arca. E a Bíblia diz que a cada 6 passos que eles davam, oferecia esse sacrifício. Agora eu fiz a minha lição. Agora eu sei o que fazer. Agora eu sei como adorar. Agora eu sei como reverenciar. Agora eu sei como levantar minha mão santa, sem mácula, e adorar o nome do Senhor. E aí sim ele conseguiu levar a arca até a cidade de Davi, se jubilando, glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãos? E a lição para nós nessa noite é que o horário já avançou. Saber como adorar o Senhor, saber como reverenciar o Senhor, que a sua presença na nossa casa, ela vai fazer não somente a cura para a família, a transformação na família, não, mas vai fazer muito mais, vai fazer você e eu prosperar. Amém, irmãos? Que não venhamos dizer assim, ó, vem me visitar hoje aqui, não. Faça morada em mim, Senhor. O teu Espírito, a minha casa, ela é morar no teu Espírito. Não quero ser lugar de visitação. Eu sou lugar de habitação do Senhor. Habita em mim, Senhor. Não vem me visitar hoje aqui. Eu quero que tu more em mim e que tu mude minha vida. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração que a banda... Pode ser, pastor? Que o horário já está avançado. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja do Senhor. Irmãos, não fique bravo, não fique bicudo com o diabo no palo, porque eu sou falho e pecador tanto quanto vocês. Às vezes a gente sobe aqui querendo dar uma de super-homem, mas nós não somos super-homens, nós também somos sujeitos às mesmas paixões. Mas a gente só quer adorar ao Senhor e o nosso alvo ainda é o céu. A gente ainda quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Faz o... Oh, Jesus. Quem aqui agora vai fazer assim, eu não vou mais carregar a presença do Senhor de qualquer jeito, não é no carro de boi, é no meu ombro. É aqui, é nos ombros que eu vou levar a presença do Senhor. E essa glória, ela vai comigo em todo lugar que eu for. E vai fazer a diferença em todo lugar que eu for. Porque aonde você chega, você tem que fazer a diferença. Você tem que chegar no lugar e a presença de Deus chegar com você naquele lugar. Feche os teus olhos e vamos fazer uma oração nesse momento, irmãos. Maravilhoso Deus, Pai querido e santo, em nome de Jesus, Pai, que eu possa ter transmitido aquilo que tu queres para a tua igreja essa noite, Senhor. Este povo é teu, Senhor, esta palavra é tua, Pai. Eu acredito que eu não falei nada de mim essa noite, Senhor, mas eu falei da tua palavra e eu falei de ti, Senhor. Ah, Senhor, então venha, Pai, da força, Senhor, da vigor ao cansado. Em nome de Jesus, venha restaurar, Senhor, as forças físicas e espirituais da tua igreja. Ajuda este moço, essa moça, esse jovem, este senhor, esta senhora, a te servir melhor, Senhor. Nos ensina pelo teu Espírito Santo a como te reverenciar, como te adorar melhor, Senhor. Para a glória do teu nome, Pai, venha nos fortalecer na tua presença, venha nos encher do teu Espírito Santo. Que essa noite venha ser uma noite marcada no calendário da noite vida, como a noite que o Senhor mudou a nossa história. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita
familiar seguro Ó Senhor, te louvarei. Se porventura tem alguém que está desviado, Senhor, vá ao encontro agora, Senhor. Pois meu fôlego é a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja. Abençoa o pastor dessa igreja. Os obreiros. O círculo de oração. Abençoa toda a membresia dessa igreja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do